a sua Web TV do Tocantins. Um conteúdo variado e atraente, com um enfoque regional. Oferecendo diversão, informação, educação e entretenimento. Com programas ao vivo e interativos. Com a participação do povo, apresentando suas questões e manifestando suas opiniões. TV Araguaia, 24 horas no ar. Olá, espectadores, estamos no ar com mais um programa Segurança Viva, né? E hoje para falar de um tema importantíssimo para a sociedade, que é o tema trânsito, né? Nós estamos no mês de maio e nesse mês é um mês que nós tiramos para fazer uma reflexão acerca da segurança no trânsito. E claro, para falar sobre isso, estamos aqui com a Valéria de Oliveira, ela que é superintendente de trânsito e transporte do município, né? Bom, vou deixar que ela mesma se apresente, né, para os nossos espectadores e falar um pouco como ela veio aqui para Tocantins, que né, ela não é tocantinense, dá para olhar assim no rosto dela aqui, já vê uma garota do Sul. Então que ela fale também dessa trajetória dela, como ela veio para o nosso estado e como ela chegou aqui à nossa agência de trânsito e transporte. Boa noite, Valéria. Obrigado por aceitar o convite, né? E também por falar de uma temática aí tão importante. Obrigada, boa noite, Eustáquio, boa noite a todos, né, que estão acompanhando Segurança Viva na TV Araguaia. Para nós, né, para mim, é uma honra estar aqui, porque, como você falou, é um mês de suma importância para o trânsito. Não que a gente não discuta e não faça as atividades todos os meses, mas ele tem um foco especial, né, um chamamento onde a sociedade, né, todos acompanham de perto as ações que todos os órgãos de trânsito desenvolvem. Eu, falando um pouquinho da minha trajetória, né, minha família, chegamos aqui no estado em 90, residimos aí no sul do estado, em São Valério e Peixe, e meados de 94 viemos a Palmas, né, acho que como todo desbravador na época, né, acreditando numa transformação, numa grande oportunidade. E então comecei a fazer arquitetura na Unitins, na época Unitins, hoje Universidade Federal Tocantins, falo em relação ao curso. E em 96, depois de 97, eu iniciei um estágio na Superintendência de Trânsito e Transporte, né, cujo o superintendente era um arquiteto. E ele foi me mostrando esse caminho que também tinha, né, espaço para a área de engenharia, para a área de arquitetura, e foi quando eu descobri um novo ramo para poder, com a possibilidade de atuar. Então, eu comecei a aprender sobre sinalização viária, sobre engenharia de tráfego, né, como é que a gente projetava as vias, a sinalização. Isso foi um despertar e casou justamente com a instituição do novo código, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que acredito que a maioria conheça, né, talvez não conheça o antigo, mas conhece o atual. E também, nessa oportunidade, foi quando eu fiz o concurso, né, da prefeitura para agente de trânsito e transportes, e até hoje, né, nessa missão. Claro que as coisas vão se mudando ao longo do tempo, né, hoje estou aí com a missão de comandar ou de colaborar, eu prefiro assim, né, de colaborar nas atividades da Superintendência de Trânsito e Transportes, mas também tenho como base o princípio do meu cargo e também no planejamento urbano da cidade face aos temas de trânsito e transportes. Bom, Valéria, como bem, né, a gente estava conversando aqui sobre essa sua trajetória, sua chegada aqui, e eu também vim, né, em 2002 para o Tocantins, então eu presenciei uma transformação da cidade. E fazendo um comparativo, né, em relação ao trânsito,
que você acha que mudou, né, daquele trânsito dos anos 90 lá, que tinha mais poeira, né, do que asfalto, muitas vias simples, né, e hoje a maioria é duplicada. O que você vê assim de transformação em relação à qualidade mesmo do trânsito, né, dos cidadãos, a prática mesmo desse trânsito no dia a dia? Então, é meio paradoxal, né? E acho que você me fazendo essa pergunta, eu começo a pensar e fazer uma avaliação. É claro, nossa cidade hoje está muito linda, né? Para quando eu cheguei, quase não tinha asfalto. Se bobear, acho que nem asfalto tinha. Então, a gente vem de uma experiência onde ainda não se falava muito sobre regras e comportamentos na circulação do trânsito, onde a gente chega hoje com uma cidade, né, quase que todo o seu sistema viário no plano aqui central já implantado, com poucas vias a serem abertas, poucas vias a serem duplicadas. Hoje, né, a gente já tem quase que no seu, digamos aí, 70% do sistema viário desenhado, implantado, que é muito bom, né? Que isso você vê que isso fomenta. Eu falo que as vias, ela funciona como um sistema de circulação do corpo, né? Quando você faz esse comparativo. Então, são pelas avenidas que ocorrem todo esse deslocamento, tanto para todas as atividades, né? Sejam pessoais, seja de trabalho, de lazer. Mas, quando a gente começa a fazer a análise, né, do número de acidentes, aí eu também prefiro falar o número de sinistros, que a gente vem mudando a nomenclatura, né, no trânsito, e a violência também combinado com, às vezes, com o desrespeito. Houve uma mudança muito grande, assim, nos últimos 5 anos, assim, uma mudança no comportamento do condutor, não sei se pelo motivo da pressa, do estresse, né. Então, a gente vê que a gente ganhou muito em qualidade de infraestrutura, né, mas a gente perde um pouco na qualidade em relação No à circulação, no comportamento. comportamento, né? O uso inadequado do celular, né, durante a condução, algo que a gente prezava muito, assim, há uns 5 anos atrás, que as pessoas usavam cinto de segurança, já começa a ver uma falha, talvez assim, uma perda dessa conduta, desse bom hábito. Outra coisa que a gente já estava discutindo, né, que era o respeito da faixa de pedestre, o sinal de vida. De repente, assim, você já vê que, claro que é associado ao crescimento da cidade, né? A gente sabe que a cidade cresceu, a frota aumentou. Palmas também, ela acaba tendo um diferencial, porque muitos veículos que circulam aqui não são do município, né? Às vezes ela vem esporadicamente ou vem constantemente fazer serviços, né? Em virtude de ser uma capital. Então, a gente já considera que nós temos uma frota flutuante quase de 50% da frota registrada na cidade. E isso faz com que você tenha condutores, apesar das normas, né, de circulação. Ela é única, ela é nacional, ela é padronizada, mas a gente sabe que a regionalidade, o aspecto também da cidade contribui muito, né, para o perfil do condutor. Então, a gente também entende esse desafio, né, nós aqui da parte do trânsito, da fiscalização e da educação, que a gente tem que imprimir algo não só para a capital, mas é que ela tem que estar em consonância também com as políticas e ações do Estado. Você falando isso aí, me veio à cabeça aqui, principalmente essa questão do condutor de fora, né, vir a Palmas. Apesar, né, das normas serem nacionais, mas nem toda cidade tem uma formação, né, como é Palmas. Vou citar um caso aqui bem conhecido, que é as rotatórias, né? Então, nem todo mundo sabe, né, como realmente fazer ali uma rotatória. E aí a gente consegue notar a pessoa de fora, né, quando você percebe ali ele utilizando de forma errônea, né, as faixas ali da rotatória. E com relação a isso, aumenta-se também o número de acidentes nessas rotatórias devido a não saber como utilizar, às vezes usar 1, 2, 3 faixas ao mesmo tempo. Bem lembrado, viu, Eustáquio? Bem pontuado, né? Porque é o nosso principal, pelo menos aqui na parte central, o nosso principal tipo de cruzamento, né? Que é a rotatória. Bem, a rotatória, ela é um redutor, né? Um redutor de velocidade e também para que você possa harmonizar essas conversões nesse cruzamento.
A gente até na última audiência do plano de mobilidade discutiu muito isso, porque existe uma linha muito forte pela remoção das rotatórias, né? E já existe uma outra que sabe que se a gente tirar a rotatória, a gente vai ter que implantar outro dispositivo, semáforo. né? Aí quando você pensa semáforo, mas semáforo a cada 700 metros, quantos, né? Palmas, no desenho original, ela tem 215 rotatórias. Então, assim, então nós temos isso a ser analisado e algo que eu até pontuei nessa audiência, eu falei que eu acho que para todos os casos ela precisa ser pensado não só como um projeto padrão, mas sim ela tem que estar interligado com a avenida, com a vocação daquela avenida, né, com os fluxos que aquele local recebe, para aí a gente começar a pensar. Na rotatória, a gente costuma ter alguns acidentes, sim, mas assim, não são acidentes graves ou acidentes que têm vítimas fatais. Normalmente são acidentes mais com danos materiais, né, porque você já tem essa redução da velocidade. As nossas vítimas mais graves e fatais são concentradas justamente onde a gente não tem a rotatória, que é na Teotônio Segurado, e nas rodovias, né? Então, por si só, a gente já começa a fazer uma avaliação. Será que, às vezes, em alguns pontos, quando você tem ali um estrangulamento, né, talvez não seja nem 1 minuto, mas assim, quando você está no trânsito, 1 minuto parece ser 5, né, parece ser 10. Sempre alguém chega para mim e fala, mas eu fico 10 minutos parado lá. Não é, a gente vai e você vê que não, né? Acho que não tem nenhum local aqui que a gente fique Não tem, mas 10 assim, minutos. e outra coisa também, né, sabe, como a gente estava falando anteriormente, Palmas foi implementando seu sistema viário quase que no seu formato full, né, no formato completo. Então a gente estava muito acostumado com muito espaço. De repente você começa a dividir esse espaço. Só que o espaço é limitado, né? Se antes você andava com 5 carros ali naquele trecho, hoje você já tem que dividir esse espaço com 50 e daqui uns dias com 100. Então, o espaço viário ele é limitado. Por isso que a gente precisa começar a pensar em novos modelos de transporte, na integração desses transportes, em horários, porque a cidade é feita para todos e tem que ser compartilhada, né? Principalmente quando você olha que a gente precisa oportunizar mais espaços e mais seguros, principalmente para os modais ativos, né? Para os pedestres, para os ciclistas, né? E, enfim, os novos modelos de transportes que vêm surgindo. Então, você falou dessa discussão aí do plano. Quando eu ouço a palavra plano, eu já imagino um futuro, né? A ideia de quantos anos à frente aí já estão pensando, já estão fazendo planejamentos desse trânsito? Bem, nós estamos exatamente agora, né, fazendo a elaboração do plano de mobilidade. Concluímos a parte de diagnóstico, que é assim, o levantamento de todos os dados, as pesquisas, o raio-x, e vamos iniciar agora a fase de prognóstico. O plano, como um plano diretor, ele tem orientação que a gente faça um planejamento para 10 anos, mas é claro, em muitas questões você ainda faz um planejamento maior, principalmente quando você fala para a cidade, então você simula cenários, né? Cenários de 5, 10, 15, 20 anos. Eu lembro que, acho que uns 10 anos atrás, a Alemanha já estava fazendo um plano de mobilidade já para 2050, né? A distância. Até porque quando também você vai pensar em modais de grande massa, quer dizer, não dá para você deixar para pensar no metrô daqui a 30 anos, sendo que ainda se leva um tempo para se construir, né? Então, você utiliza de todas as informações esse planejamento a longo prazo. É claro que também a lei estabelece que você tem que estar fazendo revisão, né? Nesse caso, então, a cada 10 anos, que é o indicado, que você faça revisão, meio que para validar aquilo que deu certo, né? Ou para rever questões que foram pensadas, mas que a cidade criou um outro padrão, ou teve um novo, sei lá, uma nova mudança decorrente da própria cidade ou de fatores externos, né? Então, é necessário que você faça essa revisão. Mas, a princípio, a gente vai estar trabalhando com cenários aí de curto, médio e longo prazo. E o curto também é algo que a comissão, né, nós somos uma comissão que avalia esse trabalho, e a gente sentiu essa necessidade porque tem muitas coisas pontuais que precisam já ter respostas, né, rápidas,
para que a gente possa, principalmente, restabelecer a segurança, por exemplo, segurança viária de Palmas, né? Em alguns assuntos bem delicados e que a gente precisa agir o mais rápido possível. Eu, por exemplo, eu morei em Brasília no final dos anos 90, né? E eu, talvez, Brasília é de 60, né? Então tinha ali seus 30 e poucos anos, né? Talvez exatamente a idade que Palmas tem hoje. E a gente nunca imaginava que Brasília fosse tornar o que se tornou, né? O que a gente observa agora. Naquela época não tinha congestionamento, era basicamente o que nós vivemos em Palmas hoje, né? Muito tranquilo. Uma Suíça aí no meio do Cerrado. No entanto, hoje Brasília, né, passou por várias transformações, foi necessário rever a questão das rotatórias que tinham, né, se tornaram viadutos ali. Então, dentro desse plano também, Palmas também, eu sei que é difícil comparar Brasília com Palmas, né, porque Brasília ali é a capital federal, obviamente o impacto de crescimento, povoamento é muito maior do que Palmas aqui, que é um centro comercial, ensaia ser um centro comercial da região norte, né? Mas a gente tem que também pensar, né, dentro dessa perspectiva também, nessas possibilidades do futuro, né? Ter até que substituir rotatórias por outras formas, né? Dentro desse plano, então, já agrega todas essas informações. Exatamente, a gente, baseado nos dados que nós temos, né, depois é feito as projeções, né, você vai extrapolando essas informações para ver até as capacidades, né, do sistema viário e também da potencialidade do uso do solo. Aí quando a gente fala assim, o que cada terreno, o que cada solo pode, né, ter potencial de construtividade e também a sua ocupação. Então, isso quando você lança na cidade e vê ela já toda preenchida, aí você pensa, como é que vai funcionar? Como é que as coisas vão fluir? Então, isso é muito importante até para futuros investimentos, né? Isso valida as decisões futuras, as decisões técnicas, as decisões políticas, então é muito importante. E o plano, ele tem esse objetivo, sim. Até porque se a gente não fizer algo agora, a gente não intervir, a gente pode estar, como você falou, né, colhendo aí há 20 anos algo muito amargo e que daí as decisões podem ser assim muito difíceis ou até muito caras, né? Um custo muito alto para que você possa ter uma qualidade de vida, porque isso, o deslocamento, ele interfere diretamente na vida e na qualidade, né, das pessoas. E é salutar. Hoje a mobilidade, ela visa buscar, às vezes a gente fica falando muito em fluidez, em otimizar tempo, mas pensando mesmo no seu usuário, né? Então, isso é até bom a gente, o espectador, né, ele vê essa introdução que a gente está fazendo e a gente está falando até mesmo da construção, né, dos planejamentos futuros para a mobilidade urbana de Palmas, até porque muitas vezes, né, o espectador, o cidadão, ele vê os órgãos de trânsito como apenas o fiscalizador, né? Porque assim é o momento que o cidadão tem contato realmente com os órgãos de trânsito. Mas a grande preocupação dos órgãos de trânsito, na verdade, é com a acidentalidade, né? Com reduzir o número de acidentes, preservar realmente a vida dos cidadãos. Então, todo esse planejamento que é feito das cidades é com o objetivo também, claro, de garantir a mobilidade, mas também já pensando na questão da acidentalidade, como você disse, os objetivos de curto prazo é justamente intervir, né, na infraestrutura de forma a estar reduzindo os acidentes. Então, dentro dessa perspectiva, tem se pensado também na questão da redução dos acidentes, né? Exatamente, a gente tem um tema, né, que a gente trata sobre segurança viária, que inclui isso, diagnosticar e depois propor travessias seguras, uma sinalização, né, tanto para o pedestre quanto para a sinalização veicular, né, de forma que você possa, algo que a gente deve discutir ainda no plano em relação à velocidade que a gente tem aqui na nossa cidade, que a gente sabe que quanto maior a velocidade, maior a gravidade, né, desses acidentes e principalmente a que leva a vítimas fatais. Então, isso é, sim, uma diretriz, é uma preocupação do plano de mobilidade, porque, como eu falei, assim, a mobilidade e hoje o tema segurança viária coloca em primeiro lugar a segurança das pessoas, né?
Bom, estamos aqui com Valéria Oliveira, superintendente de Trânsito e Transporte. A produção está chamando a gente aqui para um rápido intervalo, né? Então voltamos já com mais informações sobre trânsito da nossa capital. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei às 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Voltamos, né, com o programa Segurança Viva, aqui com a nossa convidada Valéria Oliveira. E agora a gente vai entrar, né, propriamente no Maio Amarelo. Então, o tema desse ano aqui do Maio Amarelo é No Trânsito, Escolha a Vida. Que eu acho que, né, já é uma reflexão para a gente, para boas práticas no trânsito. Mas, Valéria, me fale mais sobre a história do Maio Amarelo. Como é que surge, como é que desperta na população essa vontade aí de mudar a realidade do trânsito? Houve algum momento que o número de acidentes estava muito alto e que a população resolveu a pensar um pouco mais sobre essa questão da acidentalidade? Então, né, o Maio Amarelo é um movimento internacional. Ele surge nas discussões promovidas pela ONU, justamente no lançamento da Ação de Décadas de Segurança no Trânsito, em 2011. E nessa linha, né, o Brasil também adota o Maio Amarelo e Palmas começa a fazer adesão a esse movimento que a cada ano vem passando e vem trazendo mais pessoas para a discussão. É muito legal você acompanhar o desenvolvimento e crescimento do Maio Amarelo, né, como essa instituição, porque o ano passado você tinha o Lima Duarte, esse ano tem novas campanhas, e vem trazendo essa discussão para que não só os órgãos públicos falem de segurança no trânsito ou de trânsito, mas que a sociedade, né? E esse é o objetivo do Maio Amarelo, é instigar a sociedade a fomentar essa discussão, derrubar aquela falácia de ficar falando, no trânsito é perigoso, o trânsito mata, mas assim, a gente começar a rever a sua postura, a sua conduta em relação ao trânsito, né? O que você tem feito e o que você pode fazer para contribuir para que esses números, né, esses altos índices de trânsito, de acidentes, possam reduzir e salvar vidas. Inclusive, esse movimento ele surge dentro da área da saúde, porque eles começaram a observar que o impacto desses acidentes, né, iam direto para o sistema da saúde e também para a área de previdência, né, porque quantas pessoas sofrem acidente, depois de um tempo ainda precisando do sistema de saúde, depois fica ainda dependendo também do serviço social, porque não consegue retornar para o mercado de trabalho, né, tão rápido, tem pessoas que nem conseguem mais retornar dependendo da sua lesão, e é algo que a gente precisa pensar e questionar diariamente, né? Mas o Maio Amarelo ele tem esse foco, né? Ganhou o nome amarelo porque a cor da atenção, que é justamente despertar esse pensamento em todas as pessoas. Bom, eu me lembro que
um dos objetivos da primeira década, né, de ações pela segurança no trânsito da ONU, o objetivo dessa década era reduzir o número de acidentes pela metade. E naquela época o Brasil já estava ali na casa dos 40 mil, chegou a passar dos 40 mil, né, mortes, 1.000 mortes por ano em acidentes de trânsito. Então veja que um número assustador, né, fora o número de sequelados, né, que passava dos 300 mil. E aí a gente chegou ao final dessa primeira década, a gente observa também que o Brasil ele demora um pouco a pegar, ele pega no tranco, né? Então começa, lá na ONU começa em 2011, mas a gente vai se arrastando até o Penatrans sair lá para 2018. Sim. Então a gente teve ali uma demora para realmente começar ações efetivas. Mas mesmo assim, né, eu estava consultando aí os dados de 2 anos atrás, salvo engano, porque tem aquele um delay, né, nas informações, Isso. mas caiu para 31 mil mortes, né, por ano. Então houve uma redução significativa, apesar de não termos alcançado a meta de redução dos 50%. O que você acha que se deve, né, essa redução? Realmente os trabalhos desenvolvidos pelas instituições têm surtido resultado? Acredito que sim. Isso já demonstra, né, que todas as ações, juntamente aí com o Observatório Nacional, né, que começa a ter essa formação e essa informação permanente, contextualizada, qualificada para os condutores. Muda também, né, apesar da gente ter um dos melhores códigos de trânsito aí do mundo, nós tivemos mudanças significativas em 2016, né, da lei seca, e depois também vem dessa questão da habilitação, e isso vai contribua para que você tenha, né, um novo perfil, ou às vezes a gente até fala, mas a pessoa não faz isso com medo. Talvez você inicie um processo de mais assim, respeito e cumprimento da norma, e para ir internalizando para o condutor e para as pessoas que de fato é importante, é responsável, né? Até o uso da cadeirinha, né? Quanto tempo ficou essa discussão? Hoje você vê que os pais já não se preocupam em relação a ter a cadeirinha porque vão ser autuados, não, porque eles sabem que é o melhor para o filho deles, né? E isso que é bacana, como muitas pessoas hoje que eu converso em relação a beber e dirigir, porque já não é mais só em cumprir a regra, mas sim saber que isso, né, o retorno que isso vai dar para ele, que vai dar para as outras pessoas. Então é um conjunto, né? É um conjunto de fatores: educação, fiscalização, políticas públicas, melhoria, né, na infraestrutura. A gente sabe que isso também em nível nacional, principalmente as rodovias, vem melhorando. A sinalização, ela passa por um novo contexto. Houve uma época que você teve um aumento da fiscalização eletrônica, que, se eu não me engano, inicia em 2007, depois isso volta de novo, né? Eu acho que vai muito de acordo com o perfil, mas isso contribui, né? Contribui diretamente, que é o objetivo, salvar vidas. Porque essas discussões, né, elas iniciam no campo político, né, depois vem para a realidade social, a gente busca ali a realização, a efetivação da norma. No entanto, às vezes também tem retrocesso, né? Ele volta para o campo político, né, novas discussões, depois há alterações das leis, e isso novamente coloca a sociedade ali numa posição de se adaptar a essa nova legislação, né? Mas analisando, a gente fez um comentário a respeito dessa redução do número de acidentes. Eu sei que o Tocantins também, né, ele figura ali em termos proporcionais, né, dos estados que mais morrem pessoas no trânsito, né? A gente tem um trânsito muito violento, mas a gente teve essa redução a nível nacional, né, nessa década, né, de acidentalidade, nessa década de ações, né, para a redução dos acidentes. Como fica o Tocantins e Palmas? Eu acho que você tem mais a visão de Palmas. Nesses 10 anos ali, de 2011, né, até 2021, houve uma redução considerável. A gente sabe que aqui também tem a questão do aumento da população, então se a gente for olhar em números absolutos, provavelmente aumentou, né, porque a população quase dobrou. Mas se a gente for olhar em termos percentuais, houve uma melhora significativa? Em relação né, que é a taxa utilizada, né, uma vítima a cada 100 mil habitantes,
Infelizmente não tivemos essa redução, é algo que a gente busca, né? E nós em 2021, inclusive, nós tivemos umas taxas mais altas em 2021, agora, né, vem caindo, graças a Deus, mas assim, como você falou, é um conjunto, né? A partir do momento que a gente inicia toda essa questão da infraestrutura, e, gozado que a menor taxa, acho que vale destacar isso, que a menor taxa que nós tivemos no município de Palmas, ela ocorreu em 2016, foi quando iniciou toda a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica. É a menor taxa registrada de 2011 a 2021, né, onde houve também um investimento muito grande no corpo da fiscalização, onde a gente teve o nosso último concurso, teve muitas melhorias em relação à sinalização. Então, foi um mês, assim, um ano que teve um retorno muito bom, né? Mas aí, pegando naquele gancho, né, que nenhuma morte no trânsito é aceitável, então mesmo nós temos que internalizar isso, né, enquanto gestores, enquanto atuadores no trânsito, não aceitar nenhuma vítima, né? A gente tem trabalhado para isso, a gente tem discutido, mas a gente sabe que tem que ser uma coalizão de forças, né? Depende de vários atores, né, e principalmente do condutor, do pedestre. Por exemplo, no último ano, a gente teve um aumento de atropelamentos, coisa que Palmas já tinha reduzido, e a gente voltou a ter um número de atropelamentos que pode estar associado, né, a vários fatores, iluminação, visão, mas a gente também tem percebido uma falta de atenção dos condutores a fazerem a travessia, sempre com o telefone na mão, celular, né? E isso pode estar contribuindo aí para os altos índices. Mas eu espero que essa realidade, né, a gente está trabalhando para isso. Às vezes eu falo assim, é muito difícil, sabe, Eustáquio, falar sobre isso, é muito difícil para nós, operadores do trânsito, atender um acidente de trânsito, né? Você que é da área, que sabe disso, né, que atende principalmente acidentes muito graves nas rodovias. Para nós é muito ruim quando eu vejo, né, um chamado, tem um acidente, você chega lá, é uma mãe, então uma situação como aquela que, né, que vitimou a família toda, né, a mulher gestante. Então, para nós, assim, é uma sabe, dor, né? Uma facada assim no peito, porque a gente sabe que está ali, a gente está trabalhando, a gente está conversando, muitas vezes, né, mal compreendido pelo condutor, porque cada condutor quer contextualizar a sua história, o porquê, tentar explicar para a gente rapidinho, mas a gente tem que pautar por uma aplicação que seja para todos, né? Tem que ter isso, é padrão. E quando a gente recebe, que a gente chega ali e vê aquela situação do acidente, que pensa, poxa, por um segundo, né? Poderia ter um desfecho diferente. Mas assim, a gente tem que juntar os caquinhos, levantar e falar, não, vamos partir, que se a gente salvar a gente já concluiu o nosso trabalho, né, de hoje. Então, eu fico muito triste de falar sobre esses dados, mas também não deixo de falar e omitir, porque eu acho que a sociedade tem que entender, tem que compreender, porque a gente só consegue reduzir esses números se todos, né, escolherem a vida. Participarem também ativamente, né? Bom, falando desse detalhe, teve uma pergunta no Instagram que eu achei interessante, e assim, muitas vezes na rodovia também os usuários têm essa dúvida, né? Que é, o que eu faço quando eu tive um acidente ali leve, foi só uma colisão, né, com danos materiais. Então, o que normalmente acontece, né? Eu acho que o cidadão tem essa mesma dúvida. As pessoas dão uma batida ali, né, no meio de uma faixa, de uma via aí, de uma LO, sei lá, na Teotônio, no meio da via, ele dá uma colisão, apenas quebra ali o para-choque, só que ele fica esperando a perícia. E ali causa um tumulto danado, né, principalmente se for em horário de pico, o pessoal está indo para o trabalho, então fica aquele congestionamento ali, né, as pessoas esperando resolver aquela situação. Exato. E a pessoa não vou tirar o carro do lugar. Qual que é pela pergunta aqui do cidadão, o que ele deve fazer, né, para não incorrer ali em alguma infração, né, também não perder o direito de caso ele esteja certo ali na situação da colisão. O que ele deve fazer nesse momento? Ele deve tirar os veículos do local, deve permanecer lá, deve realmente aguardar uma perícia. Quando é que tem perícia? Eu acho que é importante também
aproveitar esse gancho que você falou da acidentalidade. Acho que é uma pergunta ótima. Ótima, pertinente, né? Agradeço. Eu acho que é mais um canal para a gente esclarecer. O ano passado, né, foi firmado um protocolo de atendimento lá no CIOP, através da Agência de Trânsito, da Polícia Militar e Polícia Civil, e foi institucionalizado aqui em Palmas que o acidente, apenas com danos materiais, ele deve ser registrado na delegacia virtual ou nas delegacias, né? Isso foi uma decisão justamente para que a gente pudesse otimizar, né, o trabalho da fiscalização, porque às vezes num acidente uma viatura ela fica empenhada aí de 1 a 2 horas, né, e a gente sabe que a gente poderia estar agilizando, como você falou, às vezes ali tirar, né, os veículos e poder fluir o trânsito, e também porque o registro do acidente, aí vale destacar que não é a percepção do agente, né? O que o agente vai lá, ele vai relatar o que aconteceu e vai transformar, transformar, né, num documento que vai ser de acordo com a narrativa das pessoas envolvidas. Então, isso já é feito em várias capitais, né? A própria BRF, né, faz isso. Sim. Em rodovias. Então, a orientação é que se você se envolveu num acidente de trânsito apenas com danos materiais, tire foto de toda a situação, pegue dados, né, informativos e lavre o seu boletim na delegacia virtual, ou também pode acionar a Justiça Móvel, né, se for ali um caso que não se chegue num acordo, e depois ter as tratativas, né? Se caso não chegarem num acordo em relação ao custeio desses danos, aí é através do sistema da justiça, né? Então, aqui em Palmas hoje só tem perícia quando a gente tem vítimas, né, de lesões. Então, somente nesse caso é chamada perícia. Então, em caso de lesão ou óbito, tem a perícia. De lesão e óbito, aí tem a perícia, sim. E também, agora existem alguns casos que em acidentes apenas com danos materiais, que a gente é acionado, é quando, por exemplo, o veículo quebrou de uma forma que não consegue retirar, né, está lá sem roda, ou não tem como ter esse deslocamento, e isso é perigoso, né, até para não causar novos acidentes. Aí a fiscalização é acionada, nós vamos no local, fazemos a canalização, e é promovida a remoção desse veículo, né, ou por meios próprios ou pela fiscalização. Esse é um dos casos. O outro seria se um dos envolvidos nesse acidente aparentar ser menor, né, não ter habilitação. Então, aí nesse caso também a gente vai estar presente, lavrando, e se for preciso fazer nas devidas conduções, e em casos de alcoolemia, né, porque daí a gente já entra numa questão de crime de trânsito, e também, se for comprovado, aí também é feita a condução dessa pessoa. Bom, então, acho que respondida aí a pergunta, né, em caso de um acidente leve, só teve colisão ali, né, então o próprio cidadão ele pode estar fazendo ali as suas fotografias, não esquecer de sinalizar, né, para que não ocorra um outro acidente. Faça as fotografias rápidas e pode retirar os veículos, né, e fazer o registro na delegacia virtual. E em caso de lesão, né, se houver lesão ou óbito, aí sim tem que ser acionado a perícia, realmente irá a perícia no local. Outro caso que foi citado é tendo menor ou pessoa alcoolizada, né, aí também deve ser acionado, né, para que seja feitos os encaminhamentos devidos. Então não precisa ficar, se foi só uma colisão de leve ali, não precisa ficar ali atrapalhando o fluxo da via, né? Como a gente vê muito acontecendo, né? Normal. Bom, respondido isso, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais informações sobre o trânsito. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha.
Se tinha inchada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Voltamos com o programa Segurança Viva, com a nossa convidada Valéria Oliveira. E agora a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre as estatísticas de trânsito do município de Palmas, né? E também fazer dar algumas dicas também, né, de como o cidadão ele pode contribuir para essa melhora no trânsito. Então, Valéria, eu estava olhando ali os relatórios que você me enviou e algumas coisas que eu fiquei até um pouco preocupado, né? Principalmente com relação aqui aos fatores de riscos, né? Observando aqui a questão de veículo, velocidade, infraestrutura e álcool, né? Eu vi que infraestrutura, né, e a questão do álcool são as principais causas aí dos acidentes de trânsito, né? E principalmente o álcool. Quase 50% dos acidentes aí tem aqui o álcool envolvido. Então ainda é uma causa aqui em Palmas que persiste para a ocorrência dos acidentes? Infelizmente, A gente implementou desde 2018, né, o projeto Balada Seguro, levando para as ruas, né, nossa fiscalização, fazendo testes, mas é uma questão de cultura também, né? Eu acho que é meio que uma identidade da cidade, não sei, em virtude do calor, né? As pessoas gostam de beber, Uma cervejinha né? gelada, Uma né? cervejinha. E assim, a gente fala, a gente não é contra, né, ninguém a ter esse hábito. O que nós estamos trabalhando é para que esse hábito não seja combinado com a direção, porque reflete nesses altos nos números, índices, né? Então, é preocupante, assim, a gente tem aí estado nas ruas, infelizmente nós tivemos uma interrupção dessas atividades em 2020 com a questão da pandemia, né? Foi muito complicado, porque como você ia fazer os testes, então nós suspendemos, mas a gente sempre vem falando, conscientizando, demonstrando esses números, por isso que eu achei importante a divulgação dos dados para as pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas estão um pouco distantes dessa realidade, não vivem ou não conhecem ninguém que passou por isso, por esse processo, e não sabe, né, de fato o que está acontecendo. E tem muito aquilo, às vezes a pessoa sempre pensa, mas eu consigo dirigir depois, né? Às vezes a gente escuta alguns colegas falando isso. Mas, assim, é comprovado, você reduz a sua percepção, você reduz, né, os seus cuidados, e sem contar que o seu corpo vai sofrendo alterações, né, com o passar do tempo. Então, talvez, às vezes, quando você bebeu numa condição, era uma coisa, hoje é outra, associada ao estresse, associada, às vezes, à falta de dormir, né, então, as pessoas precisam, né, entender que uma atitude dessa pode mudar muito a sua vida e a vida de outros, né? Às vezes você não morre, mas você pode matar. Pode matar né? alguém. Então é preocupante, sim, infelizmente, mas é o que a gente fala, beber, né, é uma escolha de cada um, mas beber e dirigir não, né? E assim, nós temos uma equipe pequena, mas uma equipe ativa, uma equipe muito produtiva, então tá na rua, tá ali, tá fiscalizando, e você também, cidadão, condutor, se perceber que alguém está fazendo isso, bebendo e dirigindo, se vê, às vezes eu escuto o relato, vi um carro passando, a pessoa estava zigue-zague, liga, né, liga no CIOP, acione as forças de segurança, porque a gente não pode deixar... Por questão de segurança Por mesmo, questão né? de segurança, né, então... Acho que por isso que a gente fala, tem que ser uma força, tem que ser integrado, né? Às vezes eu estou com uma equipe lá na região sul, a pessoa está fazendo isso lá na região norte,
Então, tem que unir, tem que todo mundo de mãos dadas. Primeiro, é internalizar isso. Se eu vou dirigir, eu não vou beber. Né? Mas se você vê alguém, se você constatar, eu acho que isso também começa de base da formação, né, em casa. Nós acabamos de lançar aí o 4º concurso de educação para o trânsito e a ideia é fazer com que a sociedade discuta esse tema. O tema no trânsito escolha a vida, para que vocês discutam em casa, né, entre os seus familiares e comece a pensar o que eu posso fazer para mudar essa realidade no trânsito. Né? Nós estamos com vários projetos, né, da nossa parte, estamos implementando nova sinalização. Também já foi dado ordem de serviço para aumentar nosso conjunto semafórico, né? Vão ser instalados vários pontos, novos semáforos, também pensando em novos dispositivos de alerta para a cidade, a própria iluminação, as faixas de pedestres, né? Mas sempre com esse discurso, né? Que depende muito do condutor, né? Depende muito do usuário do sistema viário. Essa questão do álcool, né? Hoje eu estava assistindo aleatoriamente ali alguns Reels, né, no Instagram. Aí eu vi aquele cantor, o Chitãozinho, né, ele dando uma entrevista ali sobre a questão do por que você não bebe, né, quando está cantando e tal. Eu acho que ele, no caso, ele nem bebe, né. Aí ele falou, ele fez a comparação da bebida com a direção, né. Ele falou, olha só, quando você vai dirigir, tem muita gente que fala, não, quando eu bebo eu dirijo muito melhor. Só que não é, cara. Quando você bebe, você dirige mal. Você dirige em zigue-zague, é isso que acontece. E aí ele pega e fala, por exemplo, quando você está bebendo lá na sua casa e você resolve participar de um karaokê, ou você resolve cantar, e alguém grava, como que fica o resultado, né, da sua música? Né? Ele fala, pô, você vai cantar tudo atravessado, né? Então não adianta você achar que, quando eu bebo eu canto melhor. Você não canta melhor, você atravessa os tempos. Então, eu achei interessante a comparação com a direção, né? Porque a gente, às vezes, acha que realmente, eu bebo, eu fico muito melhor, né? E, na verdade, não fica. É só uma percepção, né? Você perde um pouco da percepção e, consequentemente, você não consegue perceber que está dirigindo mal. Então, direção e álcool não combina. Aqui está nas estatísticas, né? Que os números dos acidentes, quase 50% tem ali a combinação de álcool e direção. Então, não combina. Um outro ponto que eu vi interessante, né, que é bom também trazer para o espectador, é que os acidentes eu imaginava, né, poxa, a maior parte do fluxo é de segunda a sexta, então os acidentes acontecem de segunda a sexta, mas não é sábado e domingo. E o que você acha que deve, né, porque sábado e domingo a gente anda em Palmas, é um deserto, né, a que se deve então esse crescimento dos acidentes? Essa combinação de fatores, né, o álcool e a velocidade, né? E às vezes, assim, nem sempre é a velocidade demais, mas também pode ser a velocidade de menos, né? O controle, a perda, né? De controle do veículo. Então, assim, a gente já liga o alerta, começou quarta-feira, o dia que tem jogo, quinta, né? Você já começa a ficar perceptível a alteração dos condutores, né? Então, quando tem festas, final de semana, ansiedade, jogos, shows, né? Isso parece que mexe, né, com todo mundo. E aí você começa a ver essas estatísticas, né? Por exemplo, domingo tem sido um dia muito crítico para nós. Ou é porque foi na madrugada de sábado para domingo, né? A galera indo para casa, saindo da balada, ou também na volta para casa no domingo à tarde, né? Infelizmente a gente vai na praia, né? Vai na praia, balneário, a gente tem, né, uma área de lazer muito boa, né? Que legal aqui em Palmas, você tem muitas chácaras hoje, muitas áreas de banhos. E, infelizmente, ao voltar para casa, no retorno, nem todos voltam, né? Então tem muito isso, é uma preocupação, porque você sabe que está aliada à questão do álcool, né? Infelizmente. Então, isso já é um alerta para nós, um alerta vermelho. Então, assim, as pessoas precisam entender, né, e compreender que essa combinação, ela pode ser fatal, né? Outra coisa também, assim, que eu vi que chamou um pouco a atenção é a idade, né, desses óbitos, né, das pessoas que se envolvem em acidente que vêm a óbito. Porque eu percebi que a maior parte está ali entre os 18 e 25 anos, né? Então são crianças praticamente. Eu acho que na tenra idade, começando a aprender a dirigir, né? Ou
até já tirou sua habilitação, ou por excesso de confiança, não sei. Eu acho que aqui agora é até interessante a gente comentar um pouco sobre essa questão da imperícia, da negligência, né, da imprudência, que eu acho que também combina muito com essa idade, né. Ao que você acha que se deve? Eu acho que eu acabei respondendo, né, mas por que tão jovens, né, se envolvendo em acidentes graves e com mortes, né? Não, eu acho que é exatamente isso, como você mencionou, e daí, mais uma vez, assim, eu acho que o papel educativo, né, de conscientização, tanto em casa, nas escolas, né, nos ambientes de trabalho. Isso eu acho muito importante, a gente vem falando muito disso, que as empresas precisam fomentar essa discussão também, né, no seu ambiente de trabalho. Então, é um ambiente que tem que ser discutido com todos e para todos, né, Eustáquio. E é muito triste você ver a quantidade, né, de pessoas acidentadas e também que perdem suas vidas nessa idade, como você falou, está começando, né, toda a sua história, a sua projeção, né, e que ou às vezes tem um trágico fim, ou às vezes vai ficar impossibilitado de realizar tantas coisas, né. Então é muito triste, mas isso se deve a isso mesmo, é uma combinação de, às vezes se sentir muito poderoso, né? Eu acho que quando a gente inicia, pega um carro, o carro tem esse poder, né? Nossa, hoje eu dirijo, eu tenho meu carro, né? Só que esquecem de falar que junto com isso vem as responsabilidades, né? Então, às vezes você foca muito nessa vitrine, né? De demonstrar que você chegou num patamar, mas esquece das consequências, né? E das responsabilidades que isso traz. Então, mais uma vez a gente foca, né, em educação. Acho que por isso que os pais precisam ser espelhos, né? Os condutores, os motoristas precisam ser espelhos, principalmente quem já entendeu esse processo, para que a pessoa, quando for assumir, né, a sua habilitação, a sua direção, ela saber que, a depender da atitude que ela vai tomar, ela pode mudar a vida dela e a vida das outras pessoas, né? Então, fica aí, mais uma vez, a dica, né? Infelizmente, a gente tem histórias aí muito tristes, né? Relatos de mães, de pais. Mês passado, a gente estava com a campanha que já orientada pelo próprio Senatran, falando dos avós, né? E tivemos várias histórias de avós que perderam seus netos, né? Em acidentes de trânsito, né? Ou, melhor dizendo, em sinistros de trânsito, porque, como você mencionou, por que houve essa mudança? Porque se entendeu que o sinistro, ele ocorre, né, em decorrência da imprudência, da negligência e da imperícia, né? Então, houve uma falha, né? Houve uma falha. De quem ou do que, mas houve uma falha para que aquele acidente acontecesse, aquele sinistro acontecesse. Bom, e ainda nesse contexto, né, falando da questão dos jovens, veja que a gente falou vários tópicos aqui importantes, né, porque a gente sabe que as vítimas, elas estão tendo mais sinistros, né, nos finais de semana, no sábado e domingo. A gente sabe que tem álcool, né, nesse contexto aí dos acidentes. Isso eu estou referindo aqui a maior parte dos acidentes, né? E também temos a figura do jovem de 18 a 25 anos, né? E ali, se a gente considerar dos 18 aos 39 anos, praticamente engloba quase 100% dos acidentes. Então, são pessoas mais jovens mesmo que estão mais suscetíveis ao número de acidentes. E aí eu fiquei impressionado com os motociclistas, né? Que são 69% dos acidentes com óbitos envolvem motociclistas, né? E, claro, né, a gente sabe que a moto realmente ela tem essa... não tem para-choque, né? O para-choque é o próprio piloto. Mas você acha que o condutor de motocicleta de Palmas, ele tem uma prática de direção também mais arriscada? Bem, acaba tendo pelos altos índices que a gente verifica, né? Mas um dado também relevante, Eustáquio, que em 2021 eles fecharam, né? O pessoal, a comissão do programa Vida no Trânsito fechou e agora está trabalhando os dados de 2022, é que vem crescendo também o número dessas vítimas que não possuem habilitação. Ou seja, né, não tem um treinamento, não tem uma capacitação, né? Aprende, né, com os colegas da forma e
perde todo esse ensinamento, essa prática da conduta da direção segura, né, da direção defensiva. Então, isso vem crescendo. Bom, falar de moto é algo assim que é um sistema de transporte, né, que tinha um objetivo de facilitar, né, de transportar. E quando de repente você vê que as pessoas migram para esse sistema de transporte como uma alternativa, só que isso acarreta, né, em problemas em relação a acidentes de trânsito, a congestionamentos, e agora a gente ainda vem tendo essa causa, que são as pessoas que ainda não possuem habilitação, que não estão habilitados para dirigirem, né, para conduzirem suas motos, e com isso, ainda somado à velocidade, somado ao uso de álcools, né, ou de outros entorpecentes, culminam nesse alto índice de acidentes. E também o desrespeito às normas de circulação, porque vem crescendo, né? Você vê motociclistas aí atravessando, fazendo conversões irregulares sobre os canteiros, né? Utilizando o telefone. Se antes a gente achava um absurdo o condutor de carro utilizar o celular, hoje você vê isso, o próprio motociclista fazendo, né? E a moto, ela é muito ágil, ela é muito prática, né? Então, o motociclista quer se enfiar ali em qualquer lugar, ele acha que pode passar em qualquer lugar, e uma hora, infelizmente, a gente acaba tendo essas consequências aí muito graves, né? Então, a gente precisa rever, né? É uma questão de segurança, de saúde pública, tanto que quando Palmas começou a fazer parte do programa Vida no Trânsito, que é um projeto do Ministério da Saúde, que veio também através da OMS, já estava claro que uma das principais linhas que nós deveríamos trabalhar era a questão do álcool e a questão dos motociclistas, em virtude deles configurarem entre as principais, né, nesse caso, vítimas e condutas. Bom, estamos caminhando aqui para o encerramento, né, do nosso programa. Falar sobre trânsito é sempre muito bom, né? A gente acaba esquecendo o tempo, né? Daria para falar mais outra hora ou, quem sabe, várias horas aqui, né, sobre a temática. É muito interessante. Mas estamos caminhando para o final. Gostaria que, primeiro, né, te agradecer por ter aceitado aí, de pronto aí esse convite, né, e estar trazendo informações aqui muito relevantes para a sociedade sobre a temática trânsito. Eu gostaria que você também deixasse aí uma fala direta aí para o cidadão, né, como ele pode estar contribuindo com o trânsito palmense, né, para que a gente possa construir realmente um trânsito mais seguro, né, e reduzir esse número de acidentes com vítimas e com óbitos também. Bem, primeiramente agradecer pelo convite, por esse espaço, né? Como eu falei, às vezes eu não tenho uma oratória, não tenho muito costume, mas não deixo de prestigiar e de participar de ações onde a gente possa levar as informações e conscientizar a população. Então, é de suma importância, a gente precisa estar presente nessas discussões, porque o único objetivo nosso é salvar vidas, né? E para os condutores de Palmas, eu acho que, né, do Tocantins e do Brasil, acho que eu só posso falar que é importante essa conscientização, internalizar que o seu papel, a sua decisão, ela influencia no trânsito local, no trânsito nacional, e é por isso que aqui em Palmas, né, a gente toma todas as precauções, trabalha com afinco para que esses números a gente possa ver mesmo caindo, esse é o nosso objetivo, mas é saber que aqui no trânsito, aqui no estado do Tocantins, a gente escolhe a vida. E nesse caso a gente espera que você também escolha a vida e que tome atitudes assertivas para que a vida seja privilegiada e sempre colocada em destaque, não só a sua, mas como a de todos. Então, mais uma vez, obrigado, Valéria. E realmente essa frase chama muito a nossa atenção, né? No trânsito, escolha a vida. Então, é a frase que eu deixo para você, espectador, e eu chamo a atenção também dos pais, né? Visto aí que a maioria dos acidentados em Palmas, né, são jovens, e como a Valéria trouxe a informação de que a maioria também não tem habilitação. Então, senhor pai,
fiscalize seu filho, observe ele. Às vezes a gente não tem uma estrutura, né, de órgão a ponto de ter um agente para cada cidadão, né, ou quem sabe aí uma fiscalização em cada setor da cidade. Então a gente tem recursos escassos, mas você, pai, pode fiscalizar o teu filho, né? Não deixe seu filho que não tem habilitação pegar a motocicleta, sair para balada e se divertir, e tá fazendo essa combinação aí que é muito perigosa. Então tenha cuidado com seus filhos. Infelizmente o trânsito, né, ele inverte um pouco aí a questão da vida, né, o ciclo natural da vida. Normalmente os filhos enterram seus pais, né, com morte natural na velhice. Mas o trânsito não, o trânsito ele inverte isso. E muitas vezes os pais estão forçadamente aí, né, devido a um sinistro, tendo que enterrar os seus filhos. Então fiscalize seu filho, converse com ele, para que ele não venha se tornar uma estatística do trânsito. Então, encerro com essa frase: no trânsito, escolha a vida. TV Araguaia, 24 horas no ar.